Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Arreda Podcast. Eu sou a Aninha Starling, host do podcast, e tô aqui com o Luiz Henrique, meu marido, também host do podcast. Olá, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com você, meu amor. No nosso primeiro episódio, dando início a esse projeto aí, que é o Arreda Podcast. Tenho certeza que vamos colher excelentes frutos desse esforço que a gente está fazendo para tocar esse projeto. E vamos, que tem muita coisa para a gente fazer aqui. Arreda para cá e vamos bater esse papo, né? Arreda aqui pro nosso ladinho. Para quem não sabe, né, arreda... Daqui a pouco você fala, né? Quer falar? Pode ser. Daqui a pouco eu falo. Porque tem muita gente... Quem não sabe quem é arreda. Mineiro sabe o que é arreda. Agora, quem não é... Pode ser que não saiba, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros que não são de Minas não sabem, não conhecem essa expressão. Exato. Mas e aí, o que nós vamos tratar hoje? Qual é o tema do nosso podcast hoje, Aninha? Aninha? Amor. Muitas pessoas sempre perguntam sobre isso, tem curiosidade e interesse também, né? Não só curiosidade, mas interesse para saber como que é a vida de um casal que trabalha junto, né? Inicialmente, assim, hoje, né, no primeiro episódio, somos só nós dois, mas a gente pretende trazer outras pessoas, abordar outros temas, né? Mas hoje a gente quis começar com o pé direito falando sobre isso, né? Como é a vida de um casal que trabalha junto, que tem empresa juntos e que dorme e acorda junto, né? Pois é. Muita gente quer saber, e aí eu pensei, vamos falar sobre isso? Tem uma história interessante sobre isso. Acabei de me lembrar aqui, que quando a gente se casou, né? 40 dias, acho que uma semana depois, eu fui morar em Roraima, Boa Vista, né? Foi. Aí teve alguém, quem que foi, amor, que chegou pra você e falou assim, nossa, que maravilha, hein? O seu marido vai morar fora. E aí depois, quando eu voltei, né, da pandemia, que depois que veio a pandemia, eu voltei para Belo Horizonte, né? Saí lá de Roraima e eu não lembro quem A gente foi, casou em 2018, a pandemia foi em 2020, no início da pandemia, aí né? na minha volta lá de Roraima, falou, nossa, e agora, como é que vai ser, hein? Antes você não ficava nada com seu marido, agora ele voltou pra casa, vocês estão brigando muito. Isso foi uma... Assim, recebi muita pergunta, mensagem por direct de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas que me acompanhavam, né? Que às vezes reagiam uma coisa ou outra e perguntando, né? Como que era essa situação. Às vezes falavam, nossa, que bom que ele mora longe, a gente, vocês não brigam tanto, vocês ficam sempre com saudade, né? E de fato, quando você voltou, as pessoas, nossa, e aí, como é que tá? Tá dando certo, né? Porque desde que vocês se casaram, vocês ficaram viajando muito, ficavam com muitas semanas distantes um do outro, né? E melhorou, né? Eu acho. Foi melhor ainda. Também que melhorou a gente ficar junto, a gente ficar mais perto. Junto a gente sempre teve. Junto a gente sempre também, teve. Né? Eu acho que era mais a distância geográfica, né? É verdade. E é uma pergunta que a gente sempre recebe. Como é que é o bastidor? Porque a gente hoje passa muito tempo junto, né? É difícil quando a gente não tá junto, né? São raras as vezes que a gente não tá junto. Muita gente quer saber de como é os nossos bastidores. Primeiro, assim, o que é o bastidor, né? De um casal que empreende juntos. Eu acho que o que a gente pode falar de bastidor é tudo aquilo que a gente faz por detrás do que as pessoas não estão vendo. O que as pessoas veem estão no palco e o que elas não veem são os bastidores, né? Perfeito. Coisas que só a gente enxerga, né, também, assim, nossa intimidade mesmo, a vida dentro de casa, né? Acho que é isso. E lembrando, assim, que... Dentro de casa, podcast bem mineiro, né? Dentro de casa. Lembrando que, assim, cada casal tem a sua individualidade, né? Cada casal tem o seu relacionamento, é ideal que cada casal procure se conhecer bem como essa relação. Mas eu acho que vai ser legal a gente compartilhar aqui o que a gente faz, quais são as boas práticas que a gente faz para que nosso relacionamento, de certa forma, seja harmônico com a nossa relação de trabalho também. Sim. Porque nem sempre é mil maravilhas. Inclusive, a parte do casamento, do relacionamento, né, a parte amorosa, para nós é muito mais fácil do que a parte profissional. Eu falo, assim, de chegar num ponto de equilíbrio, né, porque a gente
tem perfis diferentes e eu acho que esse é um aspecto muito importante para que a gente dê certo na parte profissional. Sim. Né? A complementariedade. Muitas coisas que eu não tenho, você tem, né? E muitas coisas que você tem, eu não tenho. E saber identificar quais são essas coisas para a gente trazer isso para o aspecto profissional, eu penso que é muito importante. 2 pontos que eu acho que ajudam a gente é que a gente está muito atento ao que você é melhor que eu e ao que eu sou melhor que você, ou que às vezes eu acho que eu sou melhor, e aí você mostra que quem é melhor é você. A gente está atento e aberto para isso, né? Então, a gente está sempre observando e sempre ajustando, né? Se tem algo que eu fazia por muito tempo, né? Que eu ocupava ali um cargo por muito tempo, e aí agora a gente observou que não é você que deve fazer isso, né? Sou eu. Essa troca, essa adaptação também, eu acho que a gente, é um outro ponto forte, a gente se adapta muito rápido. Sim. Porque desde que a gente começou a se relacionar, a gente mudou muito. A gente sofreu muitas mudanças, né? A gente começou a namorar, e aí a gente começou a planejar o casamento. Isso foi muito rápido, né? Com 40 e poucos dias a gente marcou nosso casamento. E desde que a gente marcou o casamento, a gente já começou a se envolver ali com onde a gente ia morar, como seria a festa, onde seria a lua de mel, como seria a vida financeira, né? Quais seriam os nossos planos. E aquilo ali foi fazendo a gente se adaptar muito rápido. Então, eu acho que isso nos capacitou. Acho que foi uma oportunidade de capacitação mesmo. O planejamento é algo que tem que estar dentro dos bastidores, né? Uhum. O planejamento está nos bastidores para que a realização aconteça no palco. Desde cedo, né? Desde muito início do nosso relacionamento, o planejamento esteve presente. Eu acho que o primeiro plano assim, que a gente fez foi ilusório, né? Que foi da verba do casamento, que a gente ia gastar na festa. Deu tudo errado. Gastou 3 vezes mais naquela época, lembra? Eu lembro demais. Eu lembro até hoje. Mas foi a inexperiência, nunca tinha casado, né? Nunca tinha casado. Eu tava no sofá da casa da sua mãe. É verdade. Com 40 dias de namoro. A gente falou assim, e aí, nós vamos casar? Vamos casar? Vamos casar? Vamos. Aí você falou assim, eu gosto de data. É verdade. E aí a gente abriu o calendário, a gente queria uma data que fosse perto de um feriado, mas que desse para emendar com o final de semana para a gente poder preparar a festa, cada detalhe da nossa festa, da nossa cerimônia, né? Porque a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa simples, a gente mesmo faz as coisas, né? Então a gente precisa de um feriado. Até porque as contas eram apertadas na época, bem apertadas. Bem, né? Apertadas. A gente falou que ia gastar, sei lá, uns 15 mil. Uma festinha simples, num sítio, para poucas pessoas. Só que aí, aquilo ali foi tomando proporções. Porque vai vendo as coisas, né? Vai emocionando. Quando a gente fala pros profissionais que atendem casamento, né? Nada é menos de 1.000. Tudo a partir de R$1.000. É o dinheiro do adulto, né? Não tem nada menos de 1.000. Mas na época, quando eu tava contratando os fornecedores, para muitos eu nem falei que era casamento, lembra? Era um evento familiar. Mas foi muito especial. Enfim. Antes da gente entrar nessa parte dos bastidores, amor, efetivamente, né? A gente falar da nossa rotina, quais as estratégias que a gente usa. Por que nasceu o Arreda? O Arreda nasceu, a ideia que a gente teve, né? Foi de aproximar mesmo das pessoas que consomem o nosso conteúdo, que querem aprender com a gente, que gostam do nosso perfil, né? E eu vejo que a maioria das pessoas tem uma rotina muito corrida, tem muitas demandas e ainda tem uma certa dificuldade para administrar o tempo. E eu acho que esse formato de conteúdo, né, é um formato que possibilita uma comunicação leve, uma comunicação espontânea, igual a gente está aqui, está conversando. Quando a gente estiver convidado aqui também é um bate-papo espontâneo, isso conecta com as pessoas e é uma forma de consumir um conteúdo enquanto faz outra coisa para não ter desculpa. Não consigo assistir aquela aula, ou não consigo acompanhar fulano, não sei o que você está fazendo, não sei o que você está postando, porque não tem tempo de olhar isso, né? E como nós consumimos muito podcast e conseguimos unir os tempos, né? Igual, a gente fez uma viagem para Bahia de carro,
20 horas de ida, 20 horas de volta, 40 horas de viagem, foram 38 horas de podcast nesse caminho. Então, a gente consumiu muito, né? Às vezes em casa, a gente está cozinhando, a gente está arrumando alguma coisa, a gente escuta um podcast também, aprende muito, tá hidratando o cabelo, atividade física. Enfim, então, assim, é uma forma de consumir conteúdo, de aprender muito, enquanto não se deixa de fazer o que tem que ser feito, né? E por essa comunicação mais leve, a gente gosta de comunicar, a gente gosta de conversar, né? A gente gosta de conectar com pessoas. Aqui é um espaço também para a gente comunicar e conectar com outras pessoas. Trazer profissionais, trazer pessoas que nos inspiram, trazer pessoas para inspirar outras pessoas, aprender com elas, ter pontos de vista, né, sobre vários assuntos. Então, foi por isso que a gente teve a ideia de criar o Arreda para nossa audiência mesmo arredar aqui para pertinho da gente e curtir com a gente, né? Eu acho que tem que ser um processo legal, leve, e ao longo de 2022 aí teremos um episódio por semana. Sexta-feira. Meio-dia. É isso aí, pessoal. E eu acho que sempre direcionados por um pensamento de bem, né, isso. amor? A gente quer que o clima amistoso seja uma característica do Arreda. A gente vai se esforçar muito para isso. As pessoas que a gente trouxer aqui, a gente vai falar sobre 3 principais temas. É claro que não é nada muito rígido, a gente vai procurar diversificar nos assuntos, mas família. Sim. Que para nós é base, né, amor? Importantíssimo. Desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre quis constituir família, era algo em comum, e penso que esse era um principal ponto que nos uniu, né, a família, e a gente quer trabalhar esse conceito aqui no Arreda. O outro é saúde, que cada vez mais, principalmente pelo exemplo que a gente quer passar para nossa filha, né? Hoje somos pais, também é outro ponto que a gente quer tratar aqui. E porque não existe vida produtiva sem uma vida com a saúde em dia, né? Assim, para existir vida produtiva tem que ter uma vida saudável, uma vida caminhando em direção a uma vida saudável, né? Então, isso é importantíssimo, fundamental. O nosso corpo é o nosso veículo, né? Então, o carro tem que ter manutenção, tem que estar limpinho, tem que estar em dia mesmo, senão emperra. A gente recentemente está se envolvendo mais por esse tema, Sim. né, amor? E a cada vez que a gente se aprofunda num conhecimento relacionado à saúde, a cada vez que a gente busca saber um pouco mais sobre os impactos que, por exemplo, uma má alimentação, a não atividade física, cuidar um pouquinho da mente, saúde espírito, mental. saúde mental também é muito importante. Então, cada vez que a gente se aprofunda mais nesse tema, a gente consegue enxergar a importância e consegue enxergar o quão a gente deve se dedicar, né, para ter mais conhecimento sobre esse aspecto na nossa vida. E o outro tema, terceiro e principal, que também é muito importante, né, é o trabalho. Então, muitas pessoas, eu acho que escutam a gente, vão poder, né, se inspirar nas histórias profissionais que a gente vai trazer aqui, na nossa história profissional também. Que está sendo construída. Está sendo construída. E a gente tem muita coisa legal para conversar. E sejam bem-vindos, viu? A gente está feliz. E a gente escolheu esses 3 pilares, né? Porque isso acaba englobando tudo que a gente gosta de falar, tudo que a gente fala profissionalmente, né? Vida financeira, né? Que é trabalho, precisa de saúde também, né? E envolve família, querendo ou não. A produtividade, a organização, o planejamento. Então, tudo isso está ligado, está de mão dada. Então, esses são os pilares que vão levar a gente a falar sobre muita coisa legal e que agrega, né? Que a gente não vai falar sobre assuntos polêmicos, superficiais. A gente quer que a cada episódio a gente aprenda muito, a gente use como uma injeção de ânimo para aplicar em algum departamento, em algum pontinho da nossa vida, né? Aproveitando que você falou sobre isso, organização, produtividade, planejamento e de aprendizado, eu queria convidar todo mundo que está escutando a gente para seguir o seu perfil, @NinhaStarling, que você compartilha muitos conteúdos maravilhosos. Quem não segue, segue lá. E além do perfil da Ninha, o meu também, Luiz H. Dom,
está em algum lugar. Luiz com S. Luiz com S. Vai estar em algum lugar na descrição desse episódio. Vai estar também o @ no Instagram do Arreda, né? A gente vai colocar em algum lugar de descrição. A gente repete isso daqui no final. Mas segue a gente aí, pessoal, nas redes sociais. Um feedback de vocês, para nós é muito importante, para a gente saber, né, como tá indo o nosso conteúdo, o que a gente pode ajudar aí. E quem tá assistindo no YouTube, não deixa de dar um like. Não, eu achei que eu nunca ia falar isso na vida. Primeira vez que eu tô falando isso. Dá um like, se inscreve no canal. Isso ajuda, né, o algoritmo a distribuir nosso conteúdo. Eu acho que nessas plataformas de áudio também tem como curtir, não tem? Tem, eu acho que tem como Tem, seguir, Marcos? né? Tem como curtir? Tem como curtir. Tem como seguir também. Então segue aí, gente. Segue a gente aí, que é importante. Tem aquele negócio, né, que a gente conversa muito sobre isso, amor. O bem, ele só faz sentido se ele é compartilhado. Sim. Né? Se a gente transmite o bem, que de certa forma ele vai morrer para quem o recebe, ele é limitado. Né? E o bem limitado, pra gente não faz sentido. A gente quer que esse bem se espalhe. E uma forma desse bem que a gente, com esse pensamento, com esse propósito de trazer conhecimento, vocês ajudarem a gente a espalhar esse bem, curtindo tudo isso daí. Vale para todos os próximos episódios. É isso aí, bora. Então, dada essa apresentação do Porquê Nasceu Arreda, acho que a gente vai contar mais sobre a história do podcast. Nos próximos episódios, a gente vai sempre trazer. Isso é uma característica do podcast, né? Quem, assim como nós, acompanhamos alguns canais, a gente escuta muito podcast, a gente acaba sabendo mais da história do podcast, das empresas, da vida pessoal dos hosts que somos nós, à medida que a gente vai assistindo os podcasts. Então, vocês vão ver que a cada episódio vocês vão se conectar mais com a gente espera se conectar mais com vocês. Mas vamos para os bastidores da nossa vida. São muitos departamentos em comum, né? Aí, eu queria, amor, que você explicasse isso aí. Vocês estão observando que o Luiz é um mestre de cerimônias, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é esse negócio de departamento, da onde que surgiu isso. Quando você fala assim, são muitos departamentos, o que é isso? Quem me acompanha já está mais familiarizado, né? Mas eu falo que a nossa vida é a maior empresa que a gente pode empreender. Né? Eu tenho minha empresa, tem CNPJ, você tem a sua, né? As nossas, né? Mas a nossa própria vida é a maior empresa que a gente pode empreender. E não tem como a gente contratar um CEO para tomar as decisões pela nossa própria vida, né? É uma responsabilidade individual. E toda empresa organizada, toda grande empresa, ela tem departamentos. E cada um desses departamentos tem as suas funções, tem as suas responsabilidades, tem as suas demandas. E na nossa vida é da mesma forma. A nossa própria vida tem vários departamentos. E cada um desses departamentos tem as suas demandas, as suas responsabilidades, né? A gente precisa tomar decisões, precisa priorizar. Então, eu tenho aqui departamento de filha, de amiga, de irmã, de esposa, de mãe, de empresária, de mentora, de vendedora, né? Então, tenho o departamento pessoal da minha própria saúde. Eu tenho que tomar decisões, cumprir algumas ações mesmo, né? Para ter esse departamento em dia, com êxito. Então, eu gosto de falar que a nossa vida ela deve ser departamentalizada. E a partir do momento que a gente conhece os departamentos que estão dentro da nossa vida, conhece as demandas que a gente tem dentro de cada um desses departamentos, fica mais fácil ter o jogo de cintura mesmo, equilibrar os pratinhos aí no dia a dia, na vida rotineira mesmo, né? Eu falei que nós temos departamentos em comuns, porque o matrimonial, né? Eu tenho as minhas responsabilidades, você tem as suas, mas temos várias coisas em comuns, né? A maternidade, a paternidade também, né? A gestão do lar, temos empresas juntos, então temos vários departamentos aí que têm uma forte ligação. Então, eu falo muito sobre isso, né? Acho que essa foi uma grande virada de chave para mim, conhecer os departamentos da minha vida, as minhas responsabilidades, as minhas demandas, sabe? O que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer também, enfim. É importante a gente se conhecer bem, né? E se conhecer como casal também. Você acha que esse é o primeiro passo, amor?
é buscar esse conhecimento para que as coisas fluam depois desse conhecimento. Você fala, né, assim, a gente não consegue organizar nada que a gente não conhece. Tem até aquele exemplo lá que você dá, que uma empregada que foi ajudar a nossa casa, né, ela ia colocando, né, as coisas no armário, mas nas gavetas. Ela jurava que ela estava organizando as gavetas, porque ela pegava as peças, dobrava de rolinho, colocava a gaveta toda bonitinha, mas ela misturava tudo. Então a gaveta estava visualmente ok, né? Porque as peças estavam dobradas, mas a gaveta não estava organizada, porque tinha roupa de academia misturada com camisa sua, com meia, com blusa que eu gostava de usar para sair. Enfim, estava desorganizado porque as coisas não estavam no seu devido lugar. E para a gente colocar as coisas no seu devido lugar, a gente precisa saber qual é o lugar, quais são os lugares, né? Então a gente só consegue organizar o que de fato a gente conhece. E eu acho que na vida, né, como um casal que tem vários departamentos em comum, assim, na parte dos bastidores, se conhecer é um grande diferencial, assim, saber quais são os seus pontos fracos, né? Quais são as suas fortalezas mesmo, quais são as suas responsabilidades. Faz muita diferença porque a gente passa a entender a autorresponsabilidade, né? Quais são as nossas demandas, ao invés de depositar aquilo ali no outro, e aí passa a ter um jogo de cintura mais fluido, igual aquilo que a gente conversou agora no início, né? Sobre identificar os papéis, estar atento a isso, né? Nossa, isso aqui realmente não faço tão bem, olha, tô me conhecendo, tô vendo que isso aqui eu tenho muita dificuldade, preciso aprimorar, e aí a gente consegue se redimir, ou consegue fortalecer, enfim, eu penso que isso é um ponto fortíssimo. Para mim, quando eu aprendi isso com você, foi uma virada de chave. Inclusive, esse é um dos primeiros exercícios do seu planner, né? Daqui a pouco eu queria que você falasse do seu planner. Depois que eu departamentalizei a minha vida e consegui enxergar quais eram esses casos de responsabilidades, e outro exercício, depois da departamentalização, é a hierarquização, né? Saber aonde que estou falhando nesse departamento. Igual você falou, tem uns pontos fracos e tem uns pontos fortes, né? Não necessariamente, por exemplo, eu posso estar vivendo um momento fraco em algum departamento da minha vida, mas que se eu der atenção, se eu mudar, né, a forma como eu estou vivendo aquela realidade pode mudar, né? Então esse é outro ponto importante que a gente fez depois que a gente departamentalizou, né, ver onde que a gente estava falhando, onde precisava de ser ajustado. Eu acho que algo que fez muito sentido para a gente, que mudou completamente essa organização, foi quando a gente começou a fazer o Dia do Gestor. Verdade. É outra coisa que eu queria que você falasse também. Inclusive, a gente tem planos novos para esse ano, para o nosso Dia do Gestor, né? Sim, sempre melhorando essa parte. A gente, o Dia do Gestor, assim, né? Falando sobre um dos departamentos, que é a gestão da nossa casa, a gestão da nossa vida financeira em comum, a gestão das nossas empresas, das nossas demandas, nós gostamos muito de compartilhar tudo, né? A gente sente muito à vontade, nós temos essa comunicação muito clara, então não tem nada que fica subentendido. A gente sempre gosta de deixar tudo muito claro, explicitar, né? O óbvio, né? E então a gente gosta de compartilhar todas as nossas demandas mesmo. Então, uma vez por mês, assim, periodicamente, né? Uma vez por mês a gente faz isso. Eu sempre sugiro, inclusive, mas a gente gosta de ter um momento onde a gente senta de forma atenta e vai fazer o fechamento do mês que passou, do trimestre, do semestre ou do ano que passou. Vai fazer as projeções para o mês seguinte, não só financeiras, mas também a gente quer fazer um passeio com a nossa filha, a gente quer ter um tempo de qualidade com ela, a gente quer levar ela para conhecer uma praça diferente, fazer atividade física ao ar livre uma vez por semana, ou a gente tem que contratar um serviço novo, né, ou de internet, enfim, a gente coloca todas aquelas demandas de todos os departamentos. A gente gosta de registrar tudo isso em um só lugar para as informações não ficarem perdidas. E por ser um momento muito delicado, que exige muita atenção, né, eu vejo inclusive que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, por não
terem o hábito de fazer, por ser algo novo e por exigir muito esforço e às vezes incomodar muito porque tá vendo que as coisas estão fora do lugar, enfim. A gente resolveu fazer isso de forma prazerosa, né? E leve. Então, ano passado a gente já fazia, mas esse ano a gente decidiu escolher um dia do mês e sair, conhecer um lugar novo e fazer um dia do gestor externo, né? A gente, ano passado, no dia do gestor anual, nós fomos para um hotel no Alphaville e foi super legal, rendeu pra caramba. Ficamos 24 horas no dia do gestor. E que dia do gestor, né? Foi maravilhoso. Foi muito bom, né? Pra gente colocar bem alinhadinho o nosso ano de 2022. E isso a gente faz todo mês agora, né? Agora a gente tá fazendo todo mês. Que a gente escolhe um lugar, assim, vamos lá hoje? Não, vamos no dia do gestor. E aí a gente sente um estímulo, uma vontade de ir naquele lugar. E aí vai ser um ambiente legal, um momento prazeroso pra gente fazer coisas burocráticas, às vezes incômodas, né? Então a gente tenta fazer esse jogo de cintura. Então eu acho que isso faz muita diferença nos bastidores, né? Claro, porque assim, né? Nem sempre a gente tá com vontade de se planejar. Nem sempre a gente está com vontade de se organizar. Nem sempre é gostoso, falando por mim, né? Que para mim ainda é uma dificuldade. Como eu disse, eu aprendo muito com você. E aí, a nossa vontade, a gente consegue mover de duas formas. A vontade é uma força psicológica, né, da nossa psicologia, que vai levar a gente a realizar os nossos projetos, então que a gente planeja, que a gente organiza, ou até o mesmo planejamento e organização. E a gente consegue mover ela de duas formas. A primeira é através de estímulos e a segunda é através de necessidade. Então, eu penso que esses estímulos que a gente dá para o dia do gestor, que é ir para um lugar diferente, para um hotel, a gente... Ou para um café, às vezes, né? Pedir alguma coisa que a gente gosta de tomar, um café diferente, um chá diferente. A gente foi num restaurante, né, no dia do hotel, que foi bem gostoso o restaurante. Então, isso é um estímulo também, é mais um estímulo também para que, se por acaso faltar a vontade, né, esse estímulo fortaleça a vontade para que a gente consiga realizar, né, o dia do gestor. Que são estratégias que fazem muita diferença para a gente, né? Igual você estava falando, né? A gente tem que ficar muito atento. O podcast, se eu escuto fazendo uma atividade física, são dois bons hábitos que eu estou fazendo ao mesmo tempo. De certa forma, o estímulo de um hábito fortalece o estímulo de outro e fica mais fácil de realizar. Você gostava muito sempre gostou de ouvir podcast, né? E tava com muita dificuldade de iniciar a atividade física. Quando você começa, você quer, né? Você não quer parar. Mas você tava com dificuldade de iniciar e aí você começou a associar, escutar um podcast à prática de atividade física, né? Perfeito. Isso é um... Eu fiz isso também e já tem alguns anos, por exemplo, com lavar louças. É verdade. Porque quando a gente casou, gente, em casa, sempre fui uma pessoa que meus pais, assim, eles buscaram dar, né, todas as condições para a gente se preocupar com os estudos, enfim. Então, por exemplo, eu não arrumava nem minha cama em casa. Não que isso impeça de estudar, né? E não que isso impeça de estudar. Mas assim, eu tô dando exemplo do... Não estudei hoje que eu tive que arrumar minha cama. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, para você ter ideia, assim... E nem sempre eu consegui estudar também, não. Meus pais buscavam me dar essa condição, mas não era sempre que eu conseguia. Mas o que eu quero dizer é que eu não lavava louça em casa. Fazia nada, né? Não fazia nada em casa. Minha mãe, né? Deixava a roupa na porta do box e ainda secava em cima da roupa. Na hora que saía do banho, deixava a roupa molhada, né? Peguei isso aí. As histórias que minha mãe contou pra ela. Não, isso aí é resquício. Do início do casamento. Você começava. Você nem... Não, isso aí, não, isso aí já não. Acontece mais lá em casa, nos livramos. Não acontece não. Foi só no início. E aí, assim, algo que a gente fez no início do casamento, antes de morar junto, foi estar atento. Você lembra que a gente teve uma conversa, amor? Falou assim, amor, eu vou me esforçar
a passar a arrumar a casa, vou querer lavar a louça, porque quando a gente for morar junto, a gente vai ter dificuldade, porque a gente conversou com outros casais que já tinham essa experiência de morar junto e foi querer saber deles quais eram as dificuldades, né, no início do casamento. E eles falaram, ó, cara, o detalhe é o pequenininho. Como diz o Joel J, o detalhinho. É o detalhinho. É no dia a dia, aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. Desgastam é uma roupa e tal, que você né? não coloca no lugar, é um prato que você deixa sujo. Os afazeres domésticos, no início do casamento, pode ser um ponto que dificulta a adaptação. Sim. Então a gente começou a se esforçar antes. Geralmente, né, os casais jovens, assim, quando casam, tem uma questão muito grande na vida financeira. E nem sempre tem condição de contratar uma ajuda, de delegar. Então, aquilo ali fica por responsabilidade dos dois, né? E a falta de prática também. Porque, geralmente, em casa, não tinha aquele hábito de cuidar da casa, de limpar, de manter organizada, da manutenção, de suprir, né, com as necessidades mesmo. E tem que fazer um esforço muito grande para isso. Tem que gastar muita energia. E geralmente, por questão cultural, cultura mesmo, sobra pra mulher. E aí a gente ficou muito atento a isso mesmo, né? Tanto é que no início, quando eu falava assim, não é possível que ele tá deixando a roupa molhada na porta do box. E às vezes eu comunicava isso com você e rapidinho esse ajuste foi feito, né? Porque já era você que colocava a roupa pra lavar. E aí você entendia o porquê que aquela roupa não podia ficar ali. Então, a atenção a esses detalhes faz muita diferença. Eu lembro que as pessoas te perguntavam assim, seu marido te ajuda muito em casa? Você ajuda. Falava assim, não ajuda. Ele colabora. Existe uma diferença, né? Sim. Entre ajudar e colaborar. Porque também faz parte da minha responsabilidade nesse cargo que a gente tem em comum. Que é a gestão da casa, né? Um lar harmonioso. E aí, voltando assim, rapidinho, é que eu não gostava de lavar louça. Mas eu gostava de escutar música. Então, eu comecei a colocar uma música na hora que eu estava lavando louça. Verdade. Hoje em dia eu sou o lavador oficial de louças. Não, mas casa, quando né? a gente comprou o nosso primeiro apartamento, aquelas que tem vários apartamentos, né? Mas quando a gente é o quarto que a gente não, mora, mas quando né? a gente comprou, quando a gente comprou o apartamento pra morar, né? Pra casar, e a gente tava escolhendo algumas coisas, que a gente fez uma mini reforma lá. Você falou, eu quero essa torneira. E a gente tava comprando, assim, tudo bem simples. Porque não tinha dinheiro sobrando. Aí você falou, eu quero essa torneira, porque eu vou olhar pra essa torneira e vou me sentir muito estimulado para lavar as louças. Você, amor, mas tem a torneira aqui de R$100. E você quer comprar essa torneira de R$400. E eu já sabia que torneira no Brasil tem um imposto muito alto, né? Cara, que absurdo, não vou comprar essa torneira desse preço, aquela torneira que mexe, aquela que se regula, tem um botãozinho. Você muda o botãozinho, você quer um jato mais forte, você quer um jato mais fraco. E aquilo ali, eu não consegui entender aquilo ali e nós tivemos algumas desavenças porque você bateu o pé que queria aquela torneira. Eu falei, meu Deus, o que eu poderia fazer com esses R$300 aqui, ó, de diferença, né? E a gente comprou a torneira que você queria. A torneira era até linda, né? É muito linda. Agora, por que você sabia que a torneira tem um imposto alto no Brasil? Não lembro, porque você trabalhava com... Mas foi por isso que eu sabia, será? Eu trabalhava com comércio exterior, né? Eu acho que era por isso. Você falou assim, você sabia, eu lembro direitinho de você falando, o torneira, antes da gente ir comprar a torneira, não se assuste com o preço das torneiras, que realmente é caro por ser um dos impostos. Eu não lembro quem me falou isso, mas eu já sabia que o imposto era muito alto. Depois eu comecei a observar muito isso também, quando a gente foi em Foz do Iguaçu, fomos no Paraguai, tanto de torneira que as pessoas compravam. Quando a gente foi na Guiana Inglesa também, eu vi as pessoas comprando muita torneira. E quando a gente estava em Roraima, a gente visitou algumas casas com umas torneiras diferentes, e eu lembro exatamente de ter comentado, e as pessoas falaram assim, eu comprei em Letem, que é uma cidade próxima à fronteira com Boa Vista, né? A próxima fronteira com o estado de Roraima. E que tem
Mercadão Xing Ling, né? E tinha torneiras baratas. Eu lembro exatamente das pessoas falando das torneiras baratas. Por isso, é um grande estímulo aí, ó. É um grande estímulo. A gente tem que ficar atento a isso mesmo, né? Não só nessa questão conjugal, né? Mas, assim, sempre a gente... É uma fábrica de criar estímulos para viver em paz, viver bem, né? Viver com harmonia e viver feliz também, né? Outra coisa que a gente faz é o quadro de visualizações, que também está no seu planner. Eu falei que eu queria que você falasse um pouquinho do planner. Conta pra gente dessa parte sua profissional, Ana. Agora, nossa, começou com a Aninha, amor, agora é Ana. Mas fala um pouquinho do planner. O de 2022. O Planner de 2022 é uma ferramenta estratégica de organização e planejamento pessoal que potencializa a sua produtividade. Uma ferramenta que eu venho desenvolvendo há 5 anos, né? Então, assim, quando a gente pega todos os planners que eu desenvolvi, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22... o 17 não foi muito comercializado, né? Eu fiz para o pessoal, fiz para as pessoas mais próximas, assim, mas é uma mudança muito grande, né? Parece que são produtos totalmente diferentes um do outro mesmo, mas que eu fui evoluindo, assim, fui desenvolvendo para ajudar as pessoas a se organizarem, a se planejarem para viverem uma vida mais tranquila. Porque quando eu usava várias ferramentas, vários métodos, várias estratégias que tem dentro do Planner na minha própria vida, as pessoas que estão próximas, amigas mesmo, pessoas que já me seguiam, né, por conta da loja, pediam ajuda. Falaram assim, me ajuda a fazer isso, me ajuda, eu preciso de ajuda. Me pediam quase socorro, assim, né? Como que você consegue fazer isso? Eu sou muito fraca nisso, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer isso e tal. E aí eu fui desenvolvendo para ajudar as pessoas e acabei colocando muitas ferramentas em um lugar só, né? Esse ano mais ainda, porque além de colocar no aspecto físico, nas folhas do Planner, eu coloquei também no aspecto digital, que as pessoas, os usuários conseguem acessar via QR Code. Então, eu pensei muito, assim, como eu me beneficio disso na minha rotina, né? Na gestão de todos esses departamentos, que aqui eu consigo administrar a minha vida pessoal, as demandas da minha casa, as demandas com a nossa filha, as demandas profissionais, de viagem, enfim, tudo eu coloquei aqui e falei assim, todo mundo tem a vida pessoal, precisa cuidar da saúde, precisa cuidar dos sonhos, do próprio futuro, né? Então, foi uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas e cumprir com o meu propósito, né? Que é fazer o bem, transmitir o bem. E aí eu consegui alinhar isso com o meu aspecto profissional aqui, né, dentro dessa empresa. Foi isso, falei. Falou demais. É uma ferramenta maravilhosa. Eu que acompanho mais nos bastidores da sua empresa, né? Tenho visto tanto de feedback que você está recebendo. Sim. Que é uma ferramenta transformadora. As Verdade. pessoas mudando de vida. Você recebe inúmeras mensagens todos os dias, né, amor? Ontem eu até recebi uma que foi engraçada, assim. Tem uma pessoa que usava há muito tempo, muito tempo assim, usava há 2 anos, o Planner. E gostava muito, sempre gostou, sempre elogiou. Comprou o meu acompanhamento da mentoria e não comprou o Planner. Não comprou o Planner porque eu falei, não, muito caro. Não vou comprar o Planner. E aí me mandou uma mensagem ontem à noite falando assim, Aninha, tô muito triste. Eu falei, por que, fulano? Porque eu não comprei um Planner, comprei um outro e tô perdida, não tenho o que fazer. Não consigo só anotar as coisas mais, porque ela já sabia como funcionava, já sabia como usava, como colocar tudo aquilo ali em prática no dia a dia, fazendo a rotina dela funcionar. E agora eu preciso comprar o Planner, o Master Planner, né? E acabou o barato saindo caro, né? As pessoas hoje que já usam, que já conseguem entender como a ferramenta funciona, é igual roupa. Se tá sem, acho que tá pelado, porque realmente eu coloquei tudo que a gente precisa para fazer a gestão da nossa vida. Igual quando a gente vai pro dia do gestor, a gente faz o quê? Planeja, né? Com o quê? Com o Planner. A gente leva o Planner, né? A gente está sempre com o Planner. Inclusive, assim, quando a gente tem que fazer algo, precisa fazer algo das nossas demandas financeiras, por exemplo, que não tem como fazer no Planner, a gente, dentro do Planner, ensina a fazer. Olha, aqui não tem como você fazer isso.
Mas o caminho é esse, esse e esse. Na sua aula, por exemplo, tem isso, né? Quem assistiu sabe. Enfim, então, o Planner foi uma forma de monetizar, né, o meu trabalho. É um produto que eu vendo, porque eu preciso vender algo. Quanto custa? R$247. R$247. Eu não te perguntei se podia fazer isso, mas como você me chama de Boninho, diretor, eu queria saber se você concorda da gente colocar um cupom de 10% de desconto. Não dei desconto pra ninguém. Mas eu acho que ia ser legal. Eu dei 7% de desconto para os usuários do Master Plan do ano passado, no pré-lançamento em outubro. Mas teve outros bônus também, que vale muito mais do que esse desconto aí, com tanto de conteúdo que você compartilhou. Então eu acho justo. Tá Primeiro bom. episódio do podcast, a gente tá Quem feliz, não tem, a tá gente bom. tá animado, tem muita gente precisando dessa ajuda. Vamos deixar um cupom de desconto de 10% para nossa audiência. Então, quem escutou esse episódio, em algum lugar da descrição dele vai ter um cupom para comprar lá no site da Aninha um planner, o Master Plan 2022 com 10% de desconto. Mas eu estava falando do Planner, que foi uma oportunidade, né? Uma forma de monetizar meu trabalho, porque a gente que trabalha, todo mundo que trabalha, né? Tem que vender algo, ou vende o tempo, ou vende um produto, ou vende um serviço. Ou vende as horas lá da semana, né, para a empresa que trabalha, com carteira assinada, enfim. E transmitiu bem mesmo. Então, eu acho que além de me beneficiar, eu já tinha que fazer isso para mim mesmo, né? Eu já fazia isso para mim, para minha própria vida, para nossa vida, para nossa família. Então, foi uma forma de colaborar aí com as pessoas que confiam na gente. Você acha que quem usar seu planner, de certa forma, vai se beneficiar nos bastidores do trabalho? Com certeza. Outro casal que trabalha junto, por exemplo. Com certeza. Não foi sempre que eu usei seu planner, né, amor? Não. Eu tinha essa dificuldade, mas eu conhecia seu planner. Eu acho que isso é importante. Sim. O método que você se planejava, eu conhecia, mesmo tendo resistência de começar a usar seu planner. Sim. Mas eu me beneficiei conhecendo ele. Boa. Então, mas agora, depois que eu comecei a usar, aí essa sinergia aumentou mais ainda, a gente está cada vez mais alinhado para este bastidor. A gente já está chegando no final do podcast, passou rápido, né? Mas a gente já está chegando na hora de acabar. Mas a gente tem 51 pela frente, vamos bater muito papo, né? Vamos trazer vários outros assuntos, mas assim, além disso, né, de fazer o bem, eu me beneficio muito, assim, de me planejar, né, de ter uma vida planejada, organizada, não só no aspecto profissional, né, mas na nossa própria vida mesmo, nos nossos bastidores. E eu acredito que se planejar é uma oportunidade de construir o próprio futuro, né? Quem não se planeja, independente da ferramenta que vai usar para isso, se vai ser com planner, se vai ser com bloquinho de papel, se vai ser com um aplicativo, enfim. Quem se planeja está semeando aí, né, o que vai colher no futuro. E quem não se planeja está deixando a vida, as oportunidades nas mãos do acaso. Então, eu gosto muito de falar isso, né? Porque quem me escuta, quem segue, às vezes, uma coisinha ou outra que eu falo, né, consegue colher bons frutos, se beneficia e me manda mensagem. E isso me dá muito estímulo, assim, para continuar a fazer o que eu faço, a trabalhar da forma como eu trabalho. E como a gente se beneficia muito, né? É muito bom. Isso aí. Você quer deixar algum recado pro pessoal para os próximos episódios? Você quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar o nosso primeiro episódio? Você falou que ia falar sobre as formas de ouvir rapidinho. Porque, esse, por exemplo, rapidinho, um episódio rapidinho. E daqui pra frente, a gente vai ter muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E com as pessoas que geralmente têm uma dificuldadezinha de fazer a gestão do próprio tempo. Então, a gente já deu a dica de associar uma outra atividade e colocar isso como um compromisso semanal mesmo, acompanhar a gente, dar um feedback, aprender. Às vezes, olha o que a Aninha falou, olha o que esse convidado falou, que insight legal, não deixar essa ideia morrer, registrar, seja no planner, seja no bloco de notas. Episódio 1, aprendi isso, né? Uma dica prática que eu tenho é porque nem sempre eu tive facilidade de registro escrito, que é uma boa prática, né? Sim. Registrar por escrito faz muito bem. Então eu tenho um grupo no WhatsApp, que só tem eu, Tá. que esse grupo no WhatsApp chama Produção de Conteúdo.
Então, às vezes, quando eu escuto algum conteúdo, quando eu leio algo que eu acho interessante, escuto um podcast, vejo um vídeo, assisto um filme, faço uma reunião que eu aprendi muito com o meu cliente, eu vou nesse grupo e mando um áudio para mim mesmo com esse registro. Depois que eu acabo de enviar esse áudio, eu legendo o áudio, né? Falando, áudio... Coloca um título no áudio, né? Com palavras-chave. Exatamente, com palavra-chave. A reunião que eu tive com fulano de tal. Então, essa é uma dica boa. E essa dica da Ana de escutar mais rápido também é muito bom, até para prestar atenção, né? Porque quando a gente escuta podcast no 1.5, né, de velocidade. Sim. E a velocidade aumentada é um gatilho, inclusive, para você prestar mais atenção no conteúdo. Quando a gente tá, assim, às vezes numa conversa normal, aqui no ritmo normal, se tem alguma coisa para distrair, às vezes a gente distrai, né? E quando tá acelerado, a gente já entende que se a gente distrair, a gente vai perder. É isso aí. Né? Sem contar que você consome mais conteúdo em menos tempo, né? Mais conteúdo em menos tempo, isso aí. Então, você aumenta em 50% a sua capacidade de, por exemplo, você escutando 1.5, né? Você aumenta 50% a sua capacidade de escutar mais podcasts, por exemplo, né? 50%? 25%. 75%, 25%. É? Não, no 1.5. Nossa, gente, que vergonha dessas contas. Mas, enfim, você pode escutar até 2 vezes mais rápido, por exemplo, no Spotify. Outra coisa, nós estaremos nas principais plataformas, né? Isso é chique, viu? É chique, hein, velho? Acompanhe o Arreda Podcast nas principais plataformas de áudio. A gente vai estar no YouTube também, né? E procure a gente em algum lugar que você vai achar. E em algum lugar também na descrição que você está nos escutando ou nos assistindo, a gente vai colocar lá mais informações. E mandem sugestões de convidados. Isso é muito legal, a gente quer receber sugestões de convidados. Você acha que a gente dá um spoiler já do próximo convidado? Não, né? Vamos divulgar isso nas redes sociais. Pode ser nas redes sociais. A gente divulga aí nas redes sociais para o pessoal ficar curioso. E sugestões de temas também, né? Hoje a gente falou um pouquinho aqui dos bastidores, né? Os pontos fortes, fracos, algumas estratégias que a gente usa e que a gente trouxe alguns exemplos, mas que a gente consegue aplicar isso em vários aspectos da vida, né? E quem quiser sugerir um tema, um assunto pra gente conversar, pra gente trocar ideia, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigado, amor. Eu que agradeço. Por esse primeiro episódio. Foi ótimo estar com você aqui. Também amei. Manda um beijo pro pessoal aí, olhando pra câmera. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia. E semana que vem estamos aí. Sexta-feira, meio-dia, acompanhe aí os próximos episódios. Estaremos muito felizes com a presença de todos. Um grande abraço.